Bom dia, gente. Paz e bem. Se você ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Alegria, gente. É sempre bom estar com vocês aqui. Em torno da meditação da palavra, do Evangelho, da boa nova do reino de justiça e paz para todos. Um reino de igualdade, um reino de amor. E hoje vamos continuar caminhando com Jesus, né? Em direção a Jerusalém. Em direção, pedagogicamente, caminhando com ele em direção ao seu martírio, né? A sua morte, mas principalmente a sua ressurreição. Antes de começarmos nossa conversa, né? Nossa meditação, nossa reflexão, avisos importantes. Se você não é inscrita no canal Paz e Bem, na Pós-TV 247, se inscreva. Né? Quer ficar juntinho com a gente. É muito importante a sua presença, fortalecendo essas comunidades de resistência em tempos tão difíceis. Curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais. Com isso, ganhamos relevância e aí, né, conseguimos chegar até outras pessoas. Vão conhecer e vão também ficar juntinho da gente. Tá bom? Faça sua assinatura solidária no canal Paz e Bem. Se você puder, claro. Para que a gente possa, não é, se fortalecer também nesse trabalho de partilha, de corresponsabilidade, não é? Com o canal. Se você está vendo pela Pós-TV 247, faça a sua assinatura solidária, mas também torne-se um membro ou uma membra. Isso também fortalece, né? Ajuda a dinamizar ações e projetos. Esses avisos são importantes, porque às vezes a gente se esquece de curtir o vídeo, né? E, enfim, é importante sempre a gente pedir esse like, essa colaboração, essa generosidade da parte de vocês, para que a gente possa ter sempre relevância. E também ampliar o número de inscritos e inscritas, que também ajuda muito, né, a crescer enquanto canal, enquanto comunidade. Hoje, domingo, nós meditamos em torno do Evangelho do domingo, do dia. Né? Evangelho que será proclamado, né, em igrejas cristãs tradicionais, como a Igreja Católica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana e outras. E hoje, nesse prosseguimento, né, nessa caminhada de Jesus, vamos ler uma história que ele conta sobre um pobre chamado Lázaro e um rico que propositalmente não tem nome. A gente vai ver essa história e ler com cuidado. Essa história está dentro de um contexto mais amplo. Né? Versículos anteriores, né? Logo em que Jesus fala no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, como vimos no domingo passado, que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque odiará um ou amará o outro, ou se apegará a um
e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Sobre essa meditação, que foi do domingo passado, vou deixar aí na apresentação o link da reflexão em torno desse trecho. E logo em seguida a dizer isso, continuando no versículo 14, os fariseus, que eram muito amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e caçoavam de Jesus. Ou seja, os fariseus escutavam essa história e iam, caçoavam de Jesus. E é dentro desse contexto que o texto se insere. É uma resposta aos fariseus, que amavam, gostavam muito do dinheiro, eram muito apegados, zelosos, no trato, no amor ao dinheiro. E aí ele conta uma história. É uma história que serve como parábola, mas que a gente vê que tem um gosto oriental, das histórias, das anedotas, das histórias que têm uma mensagem muito clara. Uma história sobre, a respeito, uma narrativa que apresenta, que era uma história que parece, segundo alguns autores, conhecida das pessoas daquela época. E ele pega essa história para colocar dentro de uma nova chave, dentro de uma nova leitura. Qual é a história? Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todo dia. Aqui estamos em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ou seja, esse homem rico, e pelo que se apresenta aqui, que se vestia de roupas de púrpura, de vermelho, que eram muito caras, e linho fino, dava grandes festas todos os dias. Ou seja, uma pessoa que esbanjava, era o bilionário da época. E havia um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico, com os cães, ficava na porta do rico. Ele queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Veja aí o sentido da humilhação, da perda completa da dignidade. Ele come junto aos animais. Ele come como um animal. Não é? Ele perdeu completamente aqui a dignidade humana. Ele é um animal. Ele come das migalhas que caem. Não é nem do que sobra, É daquilo que, porventura, cai no chão e o rico não vai pegar no chão. Então, deixa que ele coma. É uma situação realmente de miséria. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ou seja, nem isso ele conseguia. Ou seja, comer das migalhas. Ele queria comer das migalhas, mas até isso era... Os animais tinham mais dignidade do que ele. E aqui vamos ver que há traçada dois quadros. De um homem rico, de púrpura e linho puro, fazendo banquetes, festas todos os dias.
De outro lado, um miserável que perdeu completamente a dignidade, vale menos que os animais, e que os animais, inclusive, quase que se alimentam dele, né? Lambem suas feridas. Ou seja, é uma pessoa completamente desumanizada. Pois bem, aconteceu que o pobre morreu. Lázaro morreu. Né? E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Em algumas traduções, junto a Deus. Também o rico morreu. A morte, não é? Vem para todos. Ricos e pobres. E foi enterrado. É interessante isso, né? Aqui o texto coloca sendo levado pelos anjos, o pobre. E o rico enterrado. Ele não foi não levado pelos anjos? Não, ele foi, o texto diz enterrado, ou seja, colocado sob a terra, né? E sob a terra é inferis, o inferno, a parte inferior dentro da concepção da época. Na habitação dos mortos, entre tormentos, o rico, ele ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto a ele. Ou seja, ele está, né, na habitação dos mortos, o Hades, né, atormentado. Ele ergue os olhos, a imagem é dantesca, né? Ele ergue os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Essa ideia mesmo de distância entre eles, né? A distância que existia, mesmo que fisicamente não fosse tão distante, do seu banquete para a porta de entrada, havia uma distância social e da dignidade humana. E na história, essa distância agora é uma distância da sua condição, não mais socioeconômica, mas uma distância da sua dignidade como Deus a assume. A distância do rico e do pobre agora é a distância ética daquele que, ao longo da vida, manteve o pobre distante. Ou seja, ele agora está distante da sua saúde, de ser uma pessoa saudável e se reconhecer como saudável nessa condição de morto. Então ele gritou o rico. O rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo de água para me refrescar a língua, porque estou atormentado pelo fogo. Ou seja, esse rico está morto, há uma distância, não é, que reflete quase que o antagonismo da distância de quando estavam vivos. E agora, esse rico manda. A arrogância permanece. Ele manda que o Lázaro, não é, traga um pouco de água para saciar a sede dele, que está atormentado. Ou seja, a sua condição de inferno pessoal continua. Porque ele continua, na verdade, aqui, perpetuando uma situação que ele tinha enquanto era vivo. Arrogante, prepotente, não é? Querendo mandar nos outros. Ele reconhece uma certa hierarquia. Abraão ele chama de pai, né? Mas ao Lázaro, pobre Lázaro, não é? Aquela coisa, né, que ficava na porta da minha casa. Esse que seja no serviçal aqui. O que é a condição? Se não a condição dos muito ricos. Essa é a condição. Não é? De que quando se perde
até a sua riqueza, mantém a sua pose de senhor, né? De pessoas e de situações. Continuemos. Abraão respondeu: filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora aqui ele é afortunado, e você é atormentado. Aí a questão da mudança, não é? De que Deus apresenta, da dignidade do pobre e do tormento que o rico vive. E que é, né? Ele teve a oportunidade de esbanjar, de viver, então agora ele vai, como que isso é um reconhecimento, né, da sua condição de que se impôs o rico diante da riqueza, né, de esbanjar, de excluir, de desfrutar dos seus bens, fruto da própria situação de desigualdade. Além disso, existe entre nós, Abraão e Lázaro, né, entre nós e vocês, um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem nem atravessar daí para nós. Nessa história, essa distância é uma distância da condição de humanidade. Lázaro foi humano, demasiadamente humano, ao passo que esse, atormentado, rico, vive essa condição de desumanidade que ao longo da vida ele teve, sendo desumano na sua compreensão de distância, de distanciamento, né, de exclusão. Ou seja, aquele que exclui é excluído. Porque se excluiu. Porque ele não usou de misericórdia, nem de compaixão com o pobre. Ele insistiu. Então, o rico insiste. Ele continua na sua arrogância, na sua prepotência, né? Querendo ordenar. Eu lhe peço, então, pai, que mande à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que Lázaro os alerte, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Ou seja, se na outra frase ele queria que Lázaro fosse a ele um serviçal, agora quer que Lázaro seja um mensageiro. Né? Que de alguma forma Abraão ressuscite ele e envie ele, mandando a mensagem. Ele está morto, ele está atormentado e ele continua na sua situação de arrogância, prepotência, na dureza do seu coração. Então Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas que os escutam. Não precisa avisar, não. Já basta o que foi dito por Moisés e os profetas. E o que foi dito por Moisés e os profetas? Foi denunciada a injustiça, o endurecimento do povo, a prepotência dos ricos, o cuidado com os órfãos e com as viúvas, o direito aos pobres, o cuidado com o estrangeiro. Está lá. Se eles não escutam isso, eles têm isso. E eles não escutam, eles não precisam enviar ninguém. Já basta o que foi dito pela lei e pelos profetas. No caso, a lei aqui é representada por Moisés. Não é?
E o que fez esse que escutava e ia piedosamente, rico, para a sinagoga, né? Escutar a palavra e fazer, né, orações sem fim? Isso fica como um recado para nós hoje, né? Os ricos, os milionários que frequentam luxuosos templos, eles já escutam a palavra. Eles escutam esse evangelho. Só basta. Não precisa. Aqui ele coloca que Lázaro se coloca agora numa posição de mensageiro. Ele disse então, não, ele discorda de Abraão. Ah, coração endurecido, né? Que arrogância desse rico. Como geralmente são os ricos. Pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até ele, eles se converterão. E aí ele coloca a ideia de que Abraão opere um milagre e traga de volta a vida de Lázaro e ele vai avisar. Essa é a visão da época. Então Abraão lhe disse, se não escutaram, isso é importantíssimo, se eles não escutaram nem a Moisés, a lei, nem os profetas, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não se convencerão. E quem é aquele que ressuscitará dos mortos? Jesus. Jesus fala da sua própria condição. Mesmo eu, que ressuscitar dos mortos, não vai convencer a esses, aos ricos, aos fariseus, aqueles que são muito, né, muito amorosos, né, apaixonados, né, com o dinheiro. Não adianta. E aqui vai uma ironia. E ele antecipa aqui a ideia mesma do que vai acontecer. Jesus ressuscitará dos mortos. E esses fariseus, tão zelosos do dinheiro, apaixonados por honra e dinheiro, esses não acolherão a mensagem. Quem acolherá a mensagem da boa nova do reino de justiça e paz? Os pobres. Os pobres. Sim. E aí os pobres, os excluídos desse sistema, os que estão lá nas ruas, né, que perderam a sua dignidade. E aí a gente pode ver, sim, essa questão dos pobres na situação socioeconômica, na sua, como categoria, pobre, pobre mesmo. Não tem aqui outra palavra para isso. Pobre. Mas o que dizer, né? Quase que como consequência, quase que como palavras que estão juntas, esses pobres negros, negras, esses pobres jovens, esses pobres, essas pobres mulheres, gays, lésbicas, esses que não têm canto nas nossas igrejas, que ficam na porta, porque nos nossos templos dourados não há espaço para eles. Jesus fala-nos hoje. Essa é a mensagem. Essa é a boa nova do mundo.
Vamos meditar durante essa semana, no nosso cotidiano, na nossa vida, sobre essa situação. Não se pode servir, como vimos no domingo passado, a Deus e ao dinheiro. É impossível amar dois senhores. E é esse o fruto da desigualdade, é o fruto, né? É isso que produz, na verdade, a desigualdade, toda a ordem, né, de injustiça. É por isso que os que lutam contra isso são aprisionados, são torturados, injustamente, mas são. São pregados em cruz, sob o título de blasfêmia, né? O título blasfemo de querer ajudar a mudar esta realidade. Esse é o crime. Quem, ao longo da história, luta pela justiça social, pela equidade, né, pela distribuição de renda, é aprisionado. Não pode. Injustamente, sim, mas é preso por essa justiça que, na verdade, não é justa. Não é justiça. É o sistema judiciário, mas que não exercita a justiça. Vamos fechar os nossos olhos diante dessa situação. Vamos nos silenciar. Nos aquietar. Nos concentremos na respiração. Paz e bem, gente. Um domingo abençoado, com bênçãos de alegria, de justiça, de paz, de amor para todas as pessoas. Uma semana cheia de primaveras, de Lula inocentado, Lula inocente, Lula livre, firme na caminhada com a gente. Tempos novos, esperança. Que venha outros primaverões a primaverar o coração da gente. Um grande abraço. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós. Amém.